Olá, amigos da TV Impacto. Nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025, recebemos no estúdio da TV Impacto o especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Diego Canto, no nosso quadro Saúde do Impacto. O assunto em questão é voltado para as mulheres: endometriose. Então, como está o seu exame preventivo do colo de útero, mais conhecido por PCCU? Dr. Diego, seja bem-vindo no estúdio da TV Impacto. Obrigado, Wanda. Obrigado, TV Impacto, novamente pela oportunidade, né? Segunda vez que eu venho aqui à TV Impacto para contribuir com informações que com certeza são relevantes principalmente ao público feminino, que é a minha especialidade, né? E hoje vamos falar um pouco sobre endometriose, que é uma doença atualmente muito falada, principalmente na mídia, né? E assim, muito falada porque antigamente pouco sabia-se sobre endometriose, né? Pouco sabia-se sobre endometriose. Falava-se muito em miomas, em pólipos, entendeu? E hoje em dia a endometriose está em voga, né? A gente já começou a ter mais estudos sobre ela. Existem exames que conseguem diagnosticar endometriose em fases mais precoces também e tratamentos mais eficazes. Então, por isso que a gente conhece um pouco mais sobre a doença e consegue diagnosticá-la e tratá-la de maneira mais efetiva. A partir de que idade a mulher já pode estar em alerta já em relação à endometriose? Então, assim, falando um pouco sobre endometriose, né? A endometriose é uma doença inflamatória pélvica, né, logicamente da pelve feminina, em que células ali da camada interna do útero, do endométrio, elas vão, digamos que, migrar daquela região para outras regiões da pelve. Elas vão sair de dentro do útero e elas podem se implantar no próprio útero, né? Ou seja, o útero ele é composto por 3 camadas, né? Que é a serose uterina, é o miométrio, que é a musculatura do útero, e o endométrio, que é aquela parte que todo mês cresce, né, para esperar uma possível fecundação. Como não acontece gravidez todo mês na mulher, ela vai descamar. Isso nada mais é do que a menstruação. Essa descamação e esse sangramento que a mulher tem é justamente o endométrio que vai ser desprezado, né, e ali naquela menstruação existem células endometriais. Só que boa parte daquela menstruação, né, pela teoria mais ácida da endometriose, porque a endometriose, assim, como eu te falei, antigamente não sabia-se qual era a origem dela. Então, várias teorias no passado foram descritas para tentar explicá-la. E a teoria mais aceita que nós temos hoje em dia é a teoria da menstruação retrógrada. O que significa isso? Que um pouco daquele conteúdo menstrual, ele não é totalmente eliminado pela mulher. É como se um pouco ficasse dentro do útero, né, e aquelas células ali, elas adentrassem na própria parede uterina, no músculo uterino, e uma parte pode até migrar para as tubas uterinas, né, ovários, pode ir para o intestino e até para a bexiga. Mas assim, não é assim de uma hora para outra, isso é com o tempo, é uma doença crônica, né, é uma doença inflamatória pélvica crônica que com o tempo vai acontecendo, né. Algumas mulheres, infelizmente, têm o azar de acontecer muito cedo, mas a principal faixa etária, né, que foi a sua pergunta, geralmente é a partir dos 30 anos mais ou menos, e a 40 anos principalmente. Porque assim, quanto mais menstruações a mulher vai tendo, a chance de desenvolver endometriose é maior, a não ser que ela tenha já desde cedo um fator de risco envolvido com uma formação uterina. Aí sim ela pode ter endometriose mais cedo, que isso contribui. Doutor, um dos sintomas é a cólica. Tem a cólica menstrual e tem a cólica também que já é devido à doença, não é isso? Uhum. Qual é essa diferença? A cólica menstrual é um sintoma comum a todas as mulheres, né? Algumas têm aquela cólica um pouco mais exacerbada, outras não. Digamos que a cólica menstrual em todas as mulheres é considerada meio que normal, é esperada. Porque, como eu te falei, todo mês o endométrio cresce,
o ovário manda estímulos hormonais para aquela camada interna do útero crescer, né? Aí células vão aumentar, vasos sanguíneos vão aumentar. Como não acontece a gravidez, os hormônios vão cair e aquilo vai descamar e a mulher vai ter que menstruar. Aí o útero, como é um músculo liso, ele não depende da nossa vontade, ou seja, existem dois tipos de músculo no nosso organismo, é o estriado e o liso. O músculo liso ele depende de fatores hormonais, ele vai contrair por si só. Então ele vai fazer esse movimento para ele poder se limpar, para poder sair aquele fluxo menstrual. Entendeu? Isso é a cólica na mulher. Só que algumas mulheres têm essa contração mais forte, então acaba sentindo um pouco mais de dor. E também depende do limiar de dor de cada mulher. Tem mulher que sente cólica mais forte, outras não. Entendeu? Só que na endometriose, né, por ser uma doença inflamatória pélvica, como eu te falei, principalmente na adenomiose, que é aquela fase mais inicial da endometriose, que é quando as células do endométrio invadem o músculo do útero, a cólica tende a ser um pouco mais forte, né? Porque aquele músculo já vai estar um pouco inflamado e já vai estar um pouco mais espessado. Tanto que em exames de imagem, quando é feito, um dos diagnósticos hoje em dia é feito, a gente percebe que na ultrassom, uma parede uterina, digamos assim, ela é mais espessa, ela é mais grossa do que a outra parede. Então isso, radiologicamente falando, ou através da ultrassonografia falando, vendo, né, é um diagnóstico indireto de endometriose. Entendeu? Se você não tivesse um exame mais detalhado com uma ressonância, que é um exame mais caro. Então você pode sugerir que aquela paciente associada ao seu sintoma de cólica possa ter um sintoma inicial de endometriose, com um diagnóstico inicial de endometriose. Mas sabe-se que na paciente que tem endometriose, a cólica ela é um pouco mais forte do que naquela que não tem. A doença ela tem cura, doutor? Como é que funciona o tratamento? Infelizmente, uma cura total não, ela tem um controle, né? Então, assim, como eu te falei, toda mulher, né, a partir de quando menstrua, toda menina, na verdade, já tem que fazer aquele acompanhamento ginecológico. Começou a menstruar, a gente sempre fala, menina começou a menstruar, muda do pediatra para o ginecologista, né? Independentemente de já ter iniciado sua vida sexual ou não, até para acompanhar a questão hormonal, ovário policístico, questão uterina, entendeu? As vaginoses que ela vai começar a ter, corrimentos vaginais, né, que a gente sabe que a paciente, mesmo não tendo ainda vida sexual ativa, ela pode ter corrimentos, como candidíase, que independe de ter vida sexual ativa ou não, ela pode ter, então tem que mudar. Então, assim, a gente fazendo o acompanhamento anual, você consegue determinar, né, se aquela paciente, de repente, pode ter algum sintoma inicial ou não, por exemplo, de endometriose, né, porque assim, você também tem que fazer o diagnóstico diferencial. Existem outros tipos de patologias ginecológicas, por exemplo, ou uterinas ou ovarianas, que podem levar a uma menstruação irregular, a um fluxo menstrual alterado, como, por exemplo, miomas uterinos, pólipos uterinos, cistos ovarianos, entendeu? Então, que só o médico vai poder determinar isso aí, né? Então, nem toda menstruação irregular, nem todo fluxo menstrual aumentado, nem toda dismenorreia, que é aquela menstruação dolorosa, vai ser endometriose. Então, só o médico vai saber determinar qual realmente o tipo de patologia é. Então, a endometriose em si, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle, né? O que a gente tem que evitar, de repente, é que a endometriose chegue naquele grau mais avançado dela, que é a endometriose grau 4, né? Desculpa, porque a endometriose, ela, como eu te falei, ela varia de grau 1, que é aquela fase mais inicial, até o último grau, enquanto ela já se espalha, né, que é um grau mais avançado, que isso já prejudica realmente a vida social da paciente, porque ela passa a ter dor intensa mesmo, diária, mesmo sem ser no período menstrual, e também afeta sua capacidade reprodutiva, porque ela vai ter dificuldade para engravidar. Ela não vai conseguir engravidar, é bem difícil. E aí que já entra a questão do tratamento, é isso? Do tratamento. Como é que é feito esse tratamento? O tratamento pode ser feito com anticoncepcionais, né, medidas dietéticas, a paciente tem que manter uma atividade física, né, constante, evitar alimento rico em açúcares e carboidratos, né, manter o nível de IMC muito bom, evitar, como eu te falei, engordar, né, e ver qual é o melhor remédio que ela tem que tomar, no caso, para controlar cólicas e regular o sangramento. Doutor, antes de encerrar essas trocas de informações aqui com as nossas
posso falar que nossas internautas, né, que é o público mais interessado nesta pauta, são mais mulheres. Qual é a mensagem que o senhor deixa? A mensagem que eu deixo é que como eu te falei, que todo mundo, né, vá ao médico, consulte, né, faça seu acompanhamento anual, principalmente seu preventivo, e a qualquer sintoma errado que perceba, procure o médico para ter essa troca de informações e esse diagnóstico precoce, principalmente isso, né. Na endometriose é super importante que esse diagnóstico seja feito precocemente para evitar as consequências de uma endometriose profunda, por exemplo, que aí já fica mais difícil, que o tratamento realmente já vai ser praticamente só cirurgia. E às vezes nem com cirurgia a gente consegue, né? Porque, como eu te falei, às vezes eu até brinco com os pacientes, a endometriose, graças a Deus que não é um câncer, mas ela funciona como um câncer, porque ela é uma doença benigna. Ela pode chegar a este nível, doutor? Não, ela não vira câncer, tá? Não vira câncer, quero deixar bem claro isso. Mas pelo fato dela se espalhar pela pelve feminina, eu brinco com as pacientes que ela funciona como um câncer, mas assim, só que ela só gera dor e sangramento. Ela não causa morte, por exemplo. Tá? Você, mulher, que quer continuar sabendo mais dessas informações, solicitar um exame também para verificar, cuidar da sua saúde. Doutor, onde é que o senhor está atendendo? A gente atende ali no Hospital Sagrada Família, né? Ali na Silvino Pinto e na Clínica Elegância, ali na Borges Leal, no número 1297. Qual é o seu contato da clínica, seu endereço já nas redes sociais, para mais informações? Tá, a clínica é 99208-1144. Doutor, eu quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto, tirou um tempinho pra gente para trazer essas informações. Eu que agradeço. Obrigado a todas pela oportunidade e pela audiência. Você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.